No período entre 4000 a.C. até 30 a.C., os egípcios demonstravam nas suas manifestações artísticas uma profunda religiosidade, dando um caráter monumental aos templos e às construções mortuárias, notabilizando-se entre elas as pirâmides construídas de pedra, quando todas as comunidades ao longo do rio Nilo são unificadas em um único. Todos os progressos técnicos alcançados durante a Idade Média foram, infelizmente, bastante descurados nos tempos medievais. Naquela época era retratado de uma forma a arquitetura com que se elevasse a todo o padrão da nobreza naquela época, porque nas casas mais simples, no caso, não havia muita decoração assim. Era muito simples e muito básico. Era investido mesmo muito nas construções gigantes, como os palácios e castelos daquela época. E era tudo mesmo voltado para quem tinha dinheiro para isso. Mas os processos técnicos, os processos técnicos daquela época tinha uma grande tecnologia, mas ainda assim um pouco limitada, porque naquela época, em algumas áreas ainda faltava junto desenvolver no campo da ciência e da arquitetura. Até o século XVIII, a engenharia civil e a arquitetura elas eram a mesma coisa. Só que em 1819, alguns militares eles separaram a engenharia civil da arquitetura, fazendo algo diferente. E nesse mesmo ano surgiu o primeiro curso de engenharia civil em uma faculdade, que foi nos Estados Unidos, na Norwich University. E no século XIX começaram a surgir as primeiras sociedades e empresas de engenharia civil do mundo. E a partir do século XX, a engenharia ela estava passando por vários avanços tecnológicos, com novos equipamentos, mais coisas. E com esses avanços tecnológicos, eles conseguiram fazer grandes obras, como o viaduto de Milão, na França, e o edifício Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo, tendo mais de 800 metros de altura. Bom, nos dias de hoje, na construção civil, o trabalho manual foi bastante substituído por maquinário, tais como betoneira para mexer o cimento e máquinas para carregar os blocos, os tijolos e essas coisas. E também tem uma coisa que eles estão fazendo agora, por exemplo, aqui no Brasil, eles estão pegando o que os Estados Unidos fazem, que são as paredes, as coisas pré-moldadas para fazer a construção, para acelerar a construção. E isso acaba economizando mais na mão de obra também. E é bem... O futuro da construção civil vai ser cada vez mais implantar tecnologia aliada com a desconstrução do que era considerado belo antes. Como, por exemplo, detalhes, uma casa bem detalhada vai se passar por uma casa mais... com partes em vidro ou em metal. A tecnologia mais recente que se tem hoje, que vai ser usada bem no futuro, é a impressora 3D. Já existe a impressora 3D para objetos de até 30 centímetros, mas essa impressora ela vai construir as casas de uma forma, claro, bem mais simples, mas vai ser útil para pessoas que não têm condição de ter uma casa, ou para alguns programas como Minha Casa Minha Vida, talvez vai ser usada essa impressora. E essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.